Isso, aleluia. Glória a Deus. Vamos partilhar a palavra de Deus, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Baixe sua cabeça, feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, amamos tua presença, amamos a tua palavra, amamos aquilo que o Senhor ama, amamos a igreja do Senhor, amamos estar aqui em comunhão uns com os outros. Já cantamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, ofertamos ao Senhor. E queremos nesse lugar, nessa manhã, Jesus, ouvir a tua voz. Ouvir, Senhor, as tuas palavras, que as tuas palavras possam nesta manhã queimar em nosso coração e não sairmos deste lugar da mesma forma como chegamos, mas sejamos renovados, transformados, avivados pelo poder da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um amém bem gostoso, falar amém. Isso, aleluia, aleluia. Nós temos compartilhado e compartilhamos uma série de mensagens a respeito de comunhão. Era para ter terminado semana passada, mas acabou ficando pela metade, e eu vou complementar hoje. O valor da comunhão. É bom estarmos juntos, sim ou não? É bom estarmos juntos em comunhão. Agora, ao mesmo tempo que é bom, tem os seus desafios também, sim ou não? Porque lidar com o ser humano é uma das coisas mais maravilhosas que tem, mas também é uma das coisas mais difíceis. Por quê? As pessoas são diferentes. Sim ou não? Mas ainda assim, nós compartilhamos ali, baseado no Salmo 133, que é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. E é bom e é agradável. Se não é bom e agradável para alguns, tem alguma coisa errada, porque a palavra diz que é. Falamos também sobre a importância de estar em comunhão com a mesa. Você teve a mesa com alguém essa semana? Comendo alguma coisa? Compartilhando, quer seja lá na célula, no final da célula, a gente sempre come alguma coisa. É tão bom esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa, compartilhando. Sim ou não? É bom ou não é? É bom ou quando acaba a célula você sai correndo? Misericórdia, não faz isso não. É bom, precisamos ter esse tempo. Nós falamos também sobre que tem pessoas que a palavra nos orienta que nós não devemos ter comunhão. É uma palavra mais difícil, mais dura, mas é Bíblia. Orientação, o apóstolo Paulo para a igreja, que nós temos que tomar cuidado com certas pessoas que nós colocamos na nossa mesa. Falamos também a respeito da importância da comunhão da igreja local, porque tem muitas pessoas que querem Deus sim, Jesus sim, a igreja não. E isso é um problema, porque isso está fora da palavra de Deus. Depois o Juliano compartilhou sobre 6 hábitos para nós vivermos a comunhão na prática. Porque não é só falarmos de comunhão, devemos viver essa comunhão. Inclusive, eu te encorajo a continuar vivendo. Já convidou alguém para almoçar com você hoje? Ou você já se convidou para almoçar com alguém? Faz igual Jesus, me convém ficar em sua casa hoje, aleluia. E semana passada nós começamos a compartilhar uma mensagem sobre os 4 níveis de comunhão que todo cristão precisa ter. Falamos sobre o primeiro nível de comunhão, que é a comunhão com o Pai espiritual. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você tem um pai espiritual? Quem é o pai espiritual? É aquele que te ganhou para Jesus. É aquele que às vezes não te ganhou para Jesus, mas quando você foi para Jesus, é aquele que te acolheu e começou a te dar os primeiros passos. Começou a te ensinar o básico. Olha, é assim que ora, viu? No final você fala em nome de Jesus, amém. É assim que lê a Bíblia. Foi te dando os primeiros passos. Esse é o pai. É aquele que guia e te orienta e que está disposto até falar coisas que você às vezes não vai gostar de ouvir, mas você vai precisar ouvir. Esse é o pai espiritual. Por isso todos nós precisamos ter um pai espiritual. Alguém que tenha liberdade para falar na nossa vida. Amém? Compartilhamos também na semana passada que o segundo nível de comunhão é comunhão com um companheiro na fé. Alguém que às vezes está vivendo o mesmo momento que nós estamos vivendo e a gente consegue compartilhar aquele momento que nós estamos vivendo junto com ele. Estamos fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma obra. Às vezes a pessoa está ali na célula, é novo convertido, aí tem um outro novo convertido, aí eles estão vivendo o mesmo momento e fala, eu estou passando por isso, olha, eu estou passando por isso também, e um acaba ajudando o outro, companheiro. Às vezes o líder passando por uma dificuldade, e o outro, ele compartilha e fala, rapaz, já passei por isso, e um ajuda o outro, companheiro. Nós precisamos ter esses níveis de relacionamento. Todos nós precisamos de companheiros na fé. Pergunta para o irmão, você tem um companheiro na fé aí? Alguém que caminha junto contigo, está ali lado a lado, a qual você pode um dia, irmão, eu preciso falar contigo aí, preciso compartilhar algo aí que eu estou, e eu sei que você vai me entender, porque você está vivendo o mesmo momento que eu. Nós precisamos ter liberdade, essas pessoas.
Mas eu quero falar aqui de mais 2 níveis de comunhão que todo cristão precisa ter. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ali em 1 Timóteo, no capítulo 1. Abra a sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. E você pode acompanhar comigo aí. Esse é o terceiro. Semana passada nós falamos o primeiro e o segundo. O primeiro que é você ter comunhão com o Pai espiritual. O segundo é que é você ter comunhão com um companheiro na fé. E o terceiro, está lá em 1 Timóteo 1, verso 1 e 2, que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. Eu quero ler também a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ali para Timóteo. Essa foi a primeira, os 2 primeiros versículos da primeira carta. Agora eu quero ler os 2 primeiros versículos da segunda. Vai lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo uma segunda carta para Timóteo, ele escreve assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. O apóstolo Paulo, ele teve várias pessoas a qual ele alcançou para Jesus, que se tornaram filhos na fé dele. Você vai vendo ao longo da história que tiveram vários. O mais citado, ou o mais famoso, porque tem 2 cartas escritas para ele, foi Timóteo. Por isso, o terceiro nível de relacionamento e comunhão que nós precisamos ter é comunhão com um filho espiritual. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus e nos deixou a grande comissão, ele disse assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso fala de quê? De você ter alguém que você alcança para Jesus, ensina ele e cuida dele como um filho espiritual. Quantos estão entendendo? Só que Jesus, ele falou isso para os discípulos quando? Depois que os discípulos caminharam com Jesus por 3 anos. Porque Jesus chegou e falou: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu ensinei para vocês. Isso é, para você poder fazer um discípulo, você tem que ter aprendido. Isso é, para você ter um relacionamento de comunhão com um filho espiritual, olha aqui para mim, você precisa ser filho de alguém. Porque Deus, ele é um Deus de gerações. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus de linhagens, ele é um Deus que nós, de pai para filho, e não apenas no aspecto natural, mas no aspecto espiritual, transmitimos a mensagem do Evangelho, fazendo outros discípulos para Jesus, tendo outros filhos espirituais. Eu quero te fazer uma pergunta, e é retórica para você poder refletir. Talvez você um dia entregou a sua vida para Jesus, se tornou um filho de Deus, mas ainda não se tornou um filho espiritual de alguém que acompanha você. O apóstolo Paulo, ele é uma das poucas pessoas que ele entregou a vida para Jesus e não foi ninguém que pregou o evangelho para ele. Você deve conhecer a história. O apóstolo Paulo, ele antes era Saulo, perseguidor da igreja. Consentiu na morte de Estevão. E Jesus olhou e falou: rapaz, eu vou pegar esse cara. E quando ele estava indo de caminho para o cavalo, caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E ele caiu do cavalo. E aí usa esse termo, a pessoa caiu do cavalo. Hoje é igual o apóstolo Paulo, caiu do cavalo. Teve uma experiência com Jesus. E a partir dali, entregou a vida para Jesus. Sim ou não? Quantos conhecem essa história? E o que o apóstolo Paulo fez? Obedeceu a Jesus, foi para onde tinha que ir. Moral da história. Vai falar, pai, e agora? O apóstolo Paulo, no início, quem acolheu ele para cuidar dele foi Barnabé. E Barnabé começou a acompanhar Paulo. E se você for lá depois para Atos capítulo 15, não quero ler porque essa não é ênfase, é só um parêntese. Depois do apóstolo Paulo, e nós lemos isso na semana passada, quando Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito para a obra, no capítulo 15 eles voltaram para Jerusalém para estarem junto com os apóstolos, para conferir se tudo aquilo que eles estavam pregando aos gentios
batia com a mensagem dos apóstolos. Porque, apesar do apóstolo Paulo ter tido uma experiência maravilhosa com o Senhor, ter se convertido, e cada vez ele compartilhava ali o testemunho dele, ele se colocou debaixo da autoridade dos apóstolos. Porque a igreja de Atos, se você ler lá em Atos capítulo 2, diz que os discípulos, a igreja, perseverava na doutrina dos apóstolos, que é o quê? Aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos, e hoje está em acesso, hoje temos acesso através da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Então, o próprio apóstolo Paulo, apesar de toda essa experiência, ele se colocou debaixo do cuidado de Barnabé, e se colocou debaixo do discipulado, do pastoreio dos apóstolos, porque a igreja é uma só, e nós devemos estar em unidade. Quantos estão entendendo? Por isso, o terceiro nível de comunhão que nós precisamos ter é de um filho espiritual. Alguém que às vezes você vai ganhar para Jesus, depois você vai cuidar dele. Porque às vezes tem muitas pessoas, não sei se você já viu gente assim, o camarada, ele vai, pega uma pessoa, leva para a igreja. Aí ele leva para a igreja, coloca lá e fala, pastor, ó, cuida aí. Aí você olha e fala, hã? Aí depois a pessoa, por algum motivo, não permanece, porque eu trouxe, a igreja não cuidou. Eu falei, filho, é muito fácil você pôr filho no mundo e pedir para os outros criarem, não é? A pessoa que às vezes você vai alcançar para Jesus, que às vezes vai ser um amigo, um familiar, e ela entregar a vida para Jesus, você vai estar ali do lado dela, acompanhando ela, cuidando dela, como um bebê na fé, ensinando os primeiros passos, como um filho espiritual. Quantos estão entendendo? Agora, tem muitas pessoas que, infelizmente, e eu já conheci algumas, que têm anos de igreja e nunca alcançou uma pessoa para Jesus. Nunca compartilhou do evangelho para ninguém ao ponto dessa pessoa entregar a vida para Jesus. Eu falo, Jesus, misericórdia. Porque esse é um nível de relacionamento e comunhão que nós precisamos ter. Precisamos olhar e falar, Senhor, eu preciso pregar o teu evangelho e através de mim pessoas serem alcançadas. E eu fazer discípulos para o Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse terceiro nível de relacionamento, que é de um filho espiritual. Eu coloquei aqui algumas definições do que é um filho espiritual. Primeiro, ele é alguém gerado na fé. Nós, 2 vezes por ano, nós fazemos uma campanha de jejum e oração. Jejuamos juntos e oramos juntos. E oramos por pessoas que, às vezes, é do nosso ciclo de relacionamento e a família, que ainda não tem Jesus. Que está aí a passos largos para o inferno. E nós oramos por elas. Colocamos ali o cartão dela, oramos, intercedemos por ela. E muitas delas entregam a vida para Jesus. E a gente fala, olha, você estava no meu cartãozinho de oração. Essa é uma pessoa que é o quê? É gerada na fé. O apóstolo Paulo, ele fala de Timóteo, meu filho na fé. Ao ponto que depois Timóteo se tornou pastor de uma igreja local. E o apóstolo Paulo acompanhava ele. Você vai ver que as 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, é Timóteo orientando, porque Timóteo estava pastoreando uma igreja local. E o apóstolo Paulo orientando ele como um filho. Filho, vai lá, você é novo. E ele falava, olha, não se sinta constrangido pelo fato de você ser novo. Seja fiel. Seja exemplo. O apóstolo Paulo sempre orientando como filho, porque foi um filho gerado na fé. Segunda coisa que é um filho espiritual, ele é alguém que é discipulado, isso é, ensinado. Agora deixa eu te dizer uma coisa, para que nós sejamos ensinados, nós precisamos ser ensináveis. Olha, eu vou repetir, para que nós sejamos ensinados, nós precisamos ser ensináveis. Porque tem pessoas que infelizmente não têm o espírito ensinável. Sempre tem a resposta para tudo. Isso é um problema, que mostra um coração não ensinável. Porque muitas vezes, como você vai ver, se você ler as cartas de Timóteo, o apóstolo Paulo para Timóteo, ele dava orientações. Timóteo, agora imagina se Timóteo não ouvisse. Fala, filho, eu já vivi isso, faz isso que eu estou te falando, que você vai ver que vai dar certo. Orientação. É alguém que é discipulado, alguém que teve uma vivência, uma experiência, chegou antes. É preciso ser ensinável. Olha aqui para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa ensinável? O que é uma pessoa ensinável? É uma pessoa que tem mais perguntas e menos respostas. Eu tenho um princípio comigo. Quando eu estou com os meus pastores, meu pastor Silvio,
pastor Luiz, eu estou ali para aprender com eles, porque eles chegaram antes de mim. E eu fico quieto para aprender. Porque eu tenho que ter um coração ensinável. E todas as dificuldades que eu tenho, essa semana mesmo eu estava compartilhando com ele, meu pastor, algumas coisas, algumas dificuldades. Porque eu tenho que aprender com ele. Eu tenho que ser ensinável. Porque eu não posso ser um pai se eu não for um filho. Por isso é importante pensar, será que eu sou aquele que só quer ter resposta? Ou sou aquele que também faz pergunta? E chego para o meu pastor e falo, pastor, olha, estou aqui, eu preciso, quero aprender, estou com isso. Esse é o discipulado. Terceiro, que é o discípulo, o filho espiritual, ele é o quê? Ele é alguém cuidado e amado. O apóstolo Paulo, ele tinha preocupação de escrever cartas para o apóstolo Paulo, para Timóteo. Por quê? Cuidado, irmão. Era o recurso da época. Talvez hoje o nosso recurso, às vezes o líder ou o pai espiritual, vai te mandar um WhatsApp. Ô irmão, como é que você está? Tudo bem? Senti sua falta no culto. Você fez falta na célula. Isso é importante. Isso fala de quê? Cuidado. Tem gente que não gosta de ser cobrado, não. Fica me cobrando toda hora porque eu não fui no culto. Vamos continuar perguntando, irmão. Porque isso é cuidado. Quantos estão entendendo? Isso é cuidado, isso é amor, é cuidado. Eu acho interessante, né, que uma vez nós estávamos falando, né, com relação a filhos, né? O meu filho não tem essa, se ele quer ir para o culto ou não, ele vai. Ah, eu não estou com vontade. Não estou com vontade, mas vai levantar e vai sem vontade mesmo. Porque para a escola vai sem vontade, né? Por que para o Senhor não vai sem vontade? Mas muitas vezes o pai para a escola obriga. Para buscar a Deus não obriga. Isso fala de quê? Cuidado. Eu estou cuidando dos meus filhos para entender o que é mais importante. E esse cuidado que muitas vezes o pai vai ter espiritual, ele fala, filho, não é por aí. Você acha que ele vai estar fazendo o quê? Cuidado, ele está cuidando de você, te protegendo. Cuidado. Eu compartilhei um tempo atrás que teve uma irmã da igreja, que ela mostrou um Instagram de um maluco aí, escrito apóstolo, sei lá o quê, com os peitos tudo de fora, assim. Pastor, posso seguir isso aqui? Filho, pelo amor de Deus, sai disso. Se livra disso aí. Isso aí não é crente, não. Isso é o quê, irmão? Cuidado. Proteger. Esse é como o pastor que cuida das ovelhas e não deixa os lobos aparecer. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do seu lado. Filho, é ter cuidado. E é espiritual, é ter cuidado. Você tem que tomar cuidado, e você tem que ter um pai espiritual, e você tem que ser um pai espiritual que cuida, que guarda, que protege, que livra das... Porque às vezes é um filho espiritual. Quarta coisa que é um filho espiritual, é alguém que segue o exemplo. Na semana passada nós compartilhamos, eu falei muito sobre o Paulão, e eu essa semana bati um bom papo com ele, tivemos ali umas chamadas até longas, e alguns áudios que eu brinco que são podcasts, né, de tão longos que são. Que eu falo que ele é um exemplo para mim. Eu até tinha compartilhado com ele, eu falei bastante de você no culto hoje. Aí ele veio assistir, pediu a palavra, né? Ele agradeceu, falou que assistiu o culto, ficou emocionado, chorou, agradeceu. Porque é um exemplo de pai. Ele é perfeito? Não, irmão. Eu conheço ele há 30 anos. Eu conheço os defeitos dele também. Mas continua sendo exemplo, porque apesar dos defeitos, busca se aperfeiçoar no Senhor. Busca melhorar a cada dia. Esse é o coração, e de você ter exemplos, até no erro. Porque a pessoa se torna um exemplo até de como lidar com o erro. Quantos estão entendendo? É uma pessoa que é exemplo. Por isso eu vou até abrir um parênteses. Você precisa andar com pessoas que você vê que são exemplo para você. Porque se não for, eu te falo, nem anda, irmão. Porque se você não andar com pessoas que você não admira como exemplo, vai ser ruim para você e vai ser ruim para a pessoa. Porque ela vai perceber isso e você vai ficar nisso. Você precisa andar com pessoas que você vê, esse é um referencial para mim, é um exemplo para mim, é alguém que eu quero aprender, eu sei que eu tenho coisas para aprender. Isso é ter um filho espiritual, alguém que é exemplo. E o quinto, é alguém que cresce também para gerar outros. Às vezes você vai alcançar alguém para Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé, ela não é algo individual e único.
falei, não, é algo para ser partilhado. Ele falou, um dia você foi alcançado para Jesus. E você vai ser o instrumento de Deus para compartilhar dessa fé com outros que você sabe que também precisam de Jesus. Quantos estão entendendo? Por isso, fala para quem está do seu lado, você deve ser um filho. Diz assim, você também precisa ter filhos espirituais. Nós devemos alcançar pessoas para Jesus. E eu creio, irmão, nós como igreja, nós temos algo que queima no nosso coração de estabelecermos o reino de Deus. Não apenas aqui no Porto, lá em Guimarães. Inclusive eu quero te convidar. Se você não tiver nada para fazer à tarde, vá lá no culto em Guimarães, é pertinho, 50 quilômetros, né, Gabriel? Pertinho. Você vai lá, leva a sua esposa para almoçar lá no Bucha, que é um restaurante que tem ali no centro de Guimarães, que é maravilhoso, tem um bacalhau com broa assim, ó. Assim. E depois, vai lá cultuar lá em Guimarães, aleluia. Uma dica. Nós queremos fazer discípulos aqui no Porto, lá em Guimarães, lá em Lisboa, né, Daniel? Lá em Ourém, né, Galante? Aleluia. E outros lugares, porque é fazer discípulos. Jesus disse para fazermos discípulos de todas as ações e termos filhos espirituais em todo lado. Alcançarmos pessoas para Jesus. E fala para quem está do seu lado, você vai ser usado por Deus para gerar muitos filhos espirituais para Jesus. E nós vamos ver o reino de Deus avançando. Nós vamos ver o reino de Deus avançando, né, Amélia? Nós veremos muitos portugueses rendidos a Jesus, declarando que Jesus é o Senhor. Não é a Fátima. Fátima é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Amém. E o quarto nível de comunhão, então o primeiro é ter um pai espiritual, o segundo é ter um companheiro, o terceiro é ter um filho espiritual e o quarto, nível de comunhão que todo cristão precisa ter, é comunhão com o Espírito Santo. Abra aí a sua Bíblia, ali em 1 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 14. 2 Coríntios 13, o verso 14. O apóstolo Paulo escreveu assim, 2 Coríntios 13, 14. Ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu não quero alongar muito nisso, mas aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre três coisas das três pessoas de Deus, do Deus Pai. Graça, que foi o favor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que Jesus ele foi a graça que veio, a graça é o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, nós recebemos por causa de Jesus, isso é maravilhoso, sim ou não? Por isso a graça de Deus é apenas através de Jesus, não tem como você chegar a Deus, se não for através de Jesus. Ele fala sobre o amor de Deus, por quê? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, e aí a graça veio. Só que aí ele fala do Espírito Santo, ele dizia a comunhão do Espírito Santo. Por que a comunhão do Espírito Santo? Olha aqui para mim, Jesus quando estava aqui na terra, cerca de 2000 anos atrás, ele andava tete a tete com os discípulos, sim ou não? Ele não andava perto a perto com os discípulos? Só que Jesus disse assim, é necessário que eu vá, para que eu envie o outro Consolador, e ele vai estar com vocês sempre. Esse é o Espírito Santo. Porque Jesus, quando estava aqui, ele tinha uma limitação, a limitação geográfica. Ele só conseguia estar um lugar de cada vez. Mas ele subiu aos céus e enviou o Espírito, que está em todos os lugares. E através da comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos comunhão com Jesus. Nós temos comunhão com o Pai. Por isso, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi enviado. E hoje, você pode estar lá no seu quarto, você pode estar lá no seu carro, você pode fechar os seus olhos, colocar uma música dessa aqui assim, ó, e falar, Espírito Santo, eu quero estar em comunhão contigo nessa hora. Relacionamento.
Precisamos ter um relacionamento com um pai espiritual. Alguém que vai ser usado por Deus para cuidar de nós. Precisamos ter um relacionamento com um companheiro na fé, onde podemos compartilhar. Precisamos ter um relacionamento com filhos espirituais, partilhar da nossa fé e ajudar pessoas a crescerem. Mas precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é menor do que Deus. Ele não é uma força, como alguns dizem. Não, ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. A palavra fala, né? Não entristeçais o Espírito. O desejo do Espírito Santo de Deus é que nós possamos nos voltar para Ele e ter comunhão com Ele, porque é para isso que Ele está aqui. Quantos estão entendendo? Esse nível de comunhão. Às vezes você tem momentos de dificuldade. Quantos tem momentos de dificuldade? Aleluia, dá para levantar até as duas mãos. Mas o Espírito Santo está ali, onde Ele diz que Ele vai nos auxiliar em nossas fraquezas. Ele vai nos fortalecer. Ele vai falar conosco, dizendo, ei filho, esse é o caminho. É o Espírito Santo de Deus. É com Ele onde todos os dias nós devemos separar um momento para estar com Ele. A palavra de Deus diz que Ele é o Consolador. Às vezes tem situações na nossa vida que são quase que inconsoláveis, naturalmente falando. Nós temos um casal nosso, lá em Lisboa, na cela de Lisboa, onde no início do ano, o filho dele foi assassinado. Lá em Lisboa. Eu converso com ele, bato um papo com ele. Eu falo, eu não consigo nem tentar imaginar o que é que você está passando. Eu não tenho capacidade de conseguir te consolar no momento desse, porque eu nunca passei por isso. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode. Por isso nós devemos estar em comunhão com Ele, porque Ele é o Consolador. Quarta coisa que o Espírito Santo é, isso está lá em João 16:13, é que Ele é o Espírito da verdade. O Senhor Jesus disse que Ele nos guiará a toda a verdade. Isso é o quê? Irmão, você quer buscar o caminho certo? O Espírito Santo de Deus vai te guiar. Quando você precisar de momentos de decisões, Espírito Santo, guia o meu coração para tomar as decisões certas. Ele é o nosso guia. Ele vai mostrar o caminho da verdade. É o Espírito. Mas tem gente que ainda toma a decisão baseada nas emoções, baseada nas circunstâncias, baseada nas vontades. Ele é o Espírito da verdade. Quinta coisa que o Espírito Santo é, Ele é o selo da salvação. A marca de todo cristão que pertence a Deus é ter o Espírito Santo de Deus na vida dele. É ter recebido o Espírito Santo e viver em constante comunhão com Ele. Como nós cantamos essa canção, não há lugar melhor do que o teu amor. Isso é, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele sente que não tem lugar melhor de estar do que em comunhão com Ele, na presença dEle, em nome de Jesus. Sexta coisa que o Espírito Santo é, Ele é o intercessor. A palavra de Deus diz que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você consegue entender o que é isso? Tem alguém intercedendo por você? No seu momento de dificuldade, no seu momento, às vezes, de dúvida, o Espírito Santo está ali intercedendo, com gemidos inexprimíveis, para que você possa ouvir a voz dEle, para que você possa ser direcionado por Ele. Esse é o Espírito Santo. Sétima coisa que o Espírito Santo é, Ele é o santificador. Ele é que santifica todo cristão. O poder do Espírito Santo, Deus nos capacita a sermos pessoas santas. Quanto mais você tem comunhão com o Espírito, olha aqui para mim, mais santo você se torna, mais puro você se torna. Às vezes você pode ter brigado com a sua mulher, e a sua vontade às vezes é cortar o pescoço da sua mulher. Você não vai fazer isso, claro, aleluia. Mas aí você vai orar, e o Espírito Santo de Deus, Ele que é o Espírito Santo, Ele vai te santificar, Ele vai te convencer dos seus pecados, e quando você sair do seu momento de comunhão com o Espírito Santo, você vai chegar para a sua esposa e falar, me perdoa.
Porque o Espírito Santo de Deus é o que vem e trabalha, santifica, convence do pecado. É o Espírito Santo. Isso chama-se viver no Espírito, andar no Espírito. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Quem vive na carne é porque não anda no Espírito. Por isso, irmão, está muito na carne, vai orar, crente, aleluia. Vai estar em comunhão com o Espírito. Vai falar: Espírito Santo, me enche. Eu não quero viver na carne, eu não quero viver nas emoções, eu não quero viver conduzido pelas circunstâncias. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ser santificado pela Tua presença. Oitava coisa que o Espírito Santo é, a palavra fala lá em 1 Coríntios 12, que Ele é aquele que deu dons à igreja. Quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu pelo menos um dom espiritual. Dom de evangelismo. O Pedro recebeu o dom de evangelista. Isso é notório, né, Pedro? Dizem, né? É notório. Porque o Pedro, antes de entregar a vida para Jesus, ele vinha aqui acompanhando a Amélia, né, Amélia? Carrancudo. Ele ficava: ninguém me dobra. Isso é tudo uma treta. Não era, Amélia? Ficava lá, tudo desconfiado, todo mundo orado de olho fechado, ele assim abrindo o olho. Assim, ninguém mexe comigo. Só que o Espírito Santo de Deus alcançou a vida dele. Completamente. Chorava. Hoje mesmo a gente estava compartilhando, ele falando das coisas, todo arrepiado. Quem diria, né, Pedro? E Deus deu um dom para ele de evangelismo, que toda gente que entra no carro dele, ele fala de Jesus. Né, Pedro? Olha aí, ó, tem duas que não eram ensináveis. Não, também tem esses aí que não querem ouvir também, é verdade. Mas isso é o quê? É um dom natural. Uma vez nós fomos em Guimarães, e estávamos lá andando em Guimarães, passamos pelo carrinho da castanha, e o Pedro parou no cara do carrinho da castanha e começou a falar de Jesus. Eu falei: rapaz, isso é dom natural, flui. Eu não, só chego ali e falo: me vê 10 castanhas e vou embora. Ele não, fica ali falando de Jesus. Isso é um dom que Deus deu para ele. E cada pessoa que entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus te deu um dom. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo te deu um dom. Pode ser que você não saiba qual é ainda, mas você tem. E precisa usá-lo, porque se Ele te deu, é com o propósito de edificar a igreja. Aleluia. Por isso a melhor forma de você descobrir isso, sabe o que é? Tenha comunhão com Ele. De falar: Espírito Santo, o Senhor me deu dons, qual é que é? Eu quero usá-lo para a Tua glória. Amém? O Espírito Santo é o Espírito que a palavra fala, que é o Espírito de adoção. A palavra de Deus diz que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, mas essa você não precisa responder. Você tem certeza que você é filho de Deus? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito do homem que somos filhos de Deus. Aí nós entramos naquela velha frase, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Eu sei que eu sou filho de Deus. Como é que você sabe? Eu não sei como é que eu sei. A única coisa que eu sei é que eu sei. Isso é fé. Há uma certeza. Como é que você tem essa certeza? Rapaz, fé é a certeza. E quem faz isso? É o Espírito, que testifica com o nosso Espírito que nós fomos adotados em Deus e hoje nós temos um Pai. É como se o Espírito estivesse falando: ei, você é filho de Deus. E quando o diabo vir: será que você é filho de Deus? Vai fazer igual Jesus: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O diabo vai querer colocar dúvida. Mas o Espírito é aquele que confirma: você é filho. Ele testifica com o nosso Espírito: você é filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Temos o Espírito Santo que nos confirma isso. 10ª coisa que o Espírito Santo é: o Espírito, ele é o Espírito de poder. O Espírito Santo, ele nos capacita a realizarmos a obra de Deus, a fazermos coisas que nós, na nossa força natural, não teríamos capacidade de fazer. É somente o Espírito Santo. Nós temos um livro no Boca Café. Não sei quantos já leram esse livro. Esse livro é o Bom Dia, Espírito Santo, do pastor Benerrim. Alguém já leu esse livro? Já leu, né? Nós temos um nosso Boca Café.
E o pastor Benihim, ele é um pastor, ele já é um senhor bem de idade hoje, vive nos Estados Unidos, só que ele é israelense. Ele se converteu lá. Na verdade, ele saiu de lá e se converteu, depois foi para os Estados Unidos já jovem. E ele, israelense, é difícil saber qual que é o termo certo. Só que ele tinha um problema. Ele era gago. Já conversou com alguém gago? Não dá vontade de rir, tem hora? Você não se segura? Um pastor amigo meu, ele tá... Dá vontade de... Desengasga, filho, vamos! Sim, é difícil, né? Esses dias um pastor amigo meu, ele tem um irmão dele que pastoreia uma igreja na Alemanha. Ele é brasileiro. E ele estava conversando com outro pastor, que eu também conheço, o pastor Benny, que ele é alemão. E estava conversando com outro pastor que também é alemão. E ele pegou o aplicativozinho dele, pega o áudio, para traduzir e aparece para ele. E o aplicativo traduzia o Benny, mas não traduzia o outro. Eu falei, rapaz, será que tem algum problema? Ele falou, olha, Benny, desculpa, o aplicativo está traduzindo você, mas ele não. O que está acontecendo? Ô, pastor, o senhor não percebeu não? Eu falei, eu não percebi o quê? Ele era gago. Eu falei, rapaz, falar alemão e gago ainda, filho, esquece. Não pega nada. E o Benihim, ele era gago. Ele começou, você vai ler, eu te encorajo você ler, ele começou a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dele conduziu ele, o encheu dele, de tal forma que um dia ele estava numa reunião, ele não era pastor nem nada, era um jovem. Ele foi convidado para dar uma palavra, um testemunho. Ele subiu. Imagina um gago, irmão. Na hora que ele começou a falar, o Espírito Santo dele tomou a vida dele. E naquele momento, instantaneamente, ele foi curado da gagueira. Glória a Deus. Senão os irmãos iam sofrer muito para ouvir. Porque o Espírito Santo nos capacita de coisas extraordinárias. Pode não parecer hoje, mas eu sempre fui uma pessoa tímida. Está vendo? Por isso que eu falo, pode não parecer. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe colocava eu e minha irmã mais velha para cantar na igreja, 2 criancinhas. Eu brinco que parecia o Sandy Júnior Gospel, né? Que era eu e minha irmã. E uma vez ela colocou a gente para cantar, eu estava com tanta vergonha, mas eu tinha que cantar. Não sei se já teve vergonha ao ponto de tudo ficar rodando. Ficava tonto de vergonha, morria de vergonha. Porque tem criança que é sem vergonha mesmo, vai lá e faz aquela festa. O Daniel era assim. Toda festa de casamento que tinha as rodas de dança, ele ia lá, criança. Até hoje ele fica lá dançando um homenzinho torto lá. Tem criança que é assim, mas eu não, eu sempre fui. O poder do Espírito Santo de Deus que foi capacitando. Porque Ele é o poder de Deus. Às vezes você fala, não, mas eu não sei falar, eu vou falar alguma coisa na célula, eu vou orar em voz alta, em público, eu não consigo. O Espírito Santo de Deus te capacita para isso. Você crê nisso? Fala para a pessoa que está lá, o Espírito Santo te capacita. Por isso você precisa estar em comunhão com Ele. Em comunhão com Ele, Ele vai te capacitando, Ele vai te forjando para você cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que habita no crente. Hoje quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Ele veio morar dentro de você. Você nunca mais precisa se sentir sozinho. Eu estou sentindo Deus longe. Deus não podia estar mais perto de você do que Ele está agora. Ele está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, lá em João 16:8, diz que Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já teve aquelas pessoas, às vezes, que você queria convencer ela, filho, esse não é o caminho, isso está errado, e a pessoa é teimosa, igual uma mula. Por quê? Porque não somos nós que convencemos, irmão. A palavra fala que é esse Espírito, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça. E é Ele que vai fazer, Ele que vai tocar, Ele que vai quebrantar, Ele que vai convencer o pecador. Por isso, esposa, se um dia o teu marido não te ouvir, porque as mulheres são as auxiliadoras e conselheiras dos maridos, e às vezes tem marido que é teimoso. Não precisa brigar com ele. Não precisa brigar com ele. Vai orar e fala, Espírito Santo. Aí você não vai falar assim, Espírito Santo convence ele porque ele está errado. Não faz isso, Espírito Santo. Se eu estiver errado, me convence. Mas se ele estiver errado, convence ele. Para que estejamos em paz.
Uma vez eu vi um testemunho de um pastor Antônio Cirilo, ele compartilha, que ele falou assim, ele até foi muito ousado na declaração dele, ele disse assim, eu não brigo com a minha mulher. Aí eu falei, não, eu preciso ouvir esse áudio. E ele fala que toda vez que eles entram num momento de conflito, onde eles não entram em acordo, ele fala que ele pega na mão dela e ele ora, fala, Espírito Santo, eu não estou conseguindo entender minha esposa, ela não está conseguindo me entender, mas o Senhor, o Senhor é a verdade, e o Senhor é que convence as pessoas do erro. Por isso, se eu estou errado, tem liberdade para me convencer. Se ela está errada, tenha liberdade para convencê-la, para que haja paz. É muito melhor assim do que ficar brigando. Às vezes dá vontade de brigar. Geralmente no casal sempre tem um que gosta de brigar. Eu sou o cara da paz, aleluia. Mas é o Espírito Santo que convence. 13º, o Espírito Santo de Deus, ele é o autor das Escrituras. A palavra de Deus diz que toda a Escritura foi inspirada. O Espírito Santo de Deus que veio sobre cada pessoa que escreveu e direcionou. Eu sei que tem pessoas, principalmente aí no mundo, né? Ah, não, a Bíblia foi escrita por homens. A palavra fala lá em 2 Pedro 1 que toda a Escritura, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Inspirada por Deus. Toda. Ao ponto de que teve coisas que às vezes alguns autores escreveram que nem ele estava entendendo o que ele estava escrevendo. Porque Deus só falava, escreve o que eu estou falando. Ah, não estou entendendo. Escreve o que eu estou falando. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. Por isso, quando você for ler a palavra, nós tivemos uma semana de férias com os meninos, e todo dia de manhã nós pegamos para ler Provérbios. Líamos 5 capítulos por dia juntos. Mas eu falava, antes de ler, nós vamos orar. Por quê? Porque não adianta você só ler, não é uma informação. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender. A gente fala, o Espírito Santo nos ajude a compreender a tua palavra. E lemos todos os dias juntos. Porque Ele é o autor das Escrituras. É Ele que vai nos explicar tudinho. Amém? E 14º, para que a gente possa orar, e nós vamos participar hoje da mesa do Senhor. O Espírito Santo, Ele é o Espírito de Cristo. Os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, os três são um. Aquele que está alinhado com o Espírito Santo. Tem o Filho, tem o Pai. Jesus, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Os três são um. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Cristo. Aonde Ele está, Jesus está. Aonde o Espírito Santo de Deus está, o Pai está. Porque os três são um. Quando nós estamos em comunhão com Ele, não sei o que você faz no seu momento de comunhão com Ele. Geralmente eu tenho umas conversas meio doidas. Eu falo, Pai, Jesus e Espírito Santo, eu quero estar em comunhão contigo, com vocês, que na verdade são um. Tem um pastor maluco que eu acompanho ele, o nome dele é Judá Bertelli, não sei se alguém já ouviu falar. Ele é meio pancado, irmão, ele é meio doido, mas tem gente doida que é de Jesus também, aleluia. E ele, às vezes, ele vai num café e ele pede mesa para 4. Aí senta ele fala, esse aqui é o lugar do Pai, esse aqui é o lugar do Espírito Santo, esse aqui é o lugar de Jesus, aleluia. Eu falei, rapaz, tem doido para tudo, glória a Deus. Mas isso fala de quê? Comunhão. Você já teve momentos na sua vida onde você pegou ali, no seu quarto, sentou numa cadeira e falou, Espírito Santo, senta nessa aqui. Vamos ter um momento de comunhão, vamos conversar, eu quero falar contigo, eu quero falar como que eu estou, o meu coração, e termos um momento a sós, real e verdadeiro, e você pela fé crê que Ele está ali contigo, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os momentos, para nos consolar, para nos guiar, para interceder, Ele estaria conosco, e ter um momento de comunhão. Quantos estão entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós precisamos ter esses 4 níveis de relacionamento. Nós precisamos ter um pai espiritual. Nós precisamos ter um companheiro de jornada cristã. Nós precisamos ter filhos espirituais. E precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, diariamente.
Ontem eu estava em casa, tive 2 alunos meus que não foram, e glória a Deus por isso, aleluia. Mas eu aproveitei esse momento para orar, ter um tempo de comunhão com o Espírito Santo. Rapaz, mas foi tão maravilhoso, eu ali na minha sala, no meu tecladinho, que eu até compus uma música, Pedro. Aleluia. Um dia você vai ouvir, glória a Deus. Porque é o lugar de comunhão. O momento onde você para ali e fala, Senhor, eu quero aproveitar esse momento, eu quero estar contigo. Porque não existe melhor lugar de estar do que em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu queria encorajar você a pegar a mão da pessoa que está do seu lado e você orar por ela, baseado nesses 4 princípios, nesses 4 níveis de relacionamento, que ela venha a ter um pai espiritual.